ano de 2011, o Banco Central Europeu criou do nada 171 bilhões de euros. Do nada. Igual o que a gente está fazendo. Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje a gente volta a falar sobre cinema aqui no canal. E a gente vai analisar um aspecto bem interessante sobre um seriado que está rolando no Netflix, a sua segunda temporada, La Casa de Papel. A gente vai analisar um aspecto que você talvez aí nunca tinha pensado. Você que acompanha essa série já deve ter percebido a astúcia do professor em prever as coisas que vão acontecer ao longo do assalto da Casa de Papel espanhola. É impressionante. Quando a gente vai acompanhando os episódios, a capacidade que o professor, que é um ator, para quem acompanha a série sabe disso, que faz toda a estratégia do determinado assalto que acontece na série. E é impressionante, quando a gente começa a acompanhar os episódios, como ele consegue prever as coisas que vão acontecendo ao longo do assalto. E aí vem a pergunta, seria possível um ser humano fazer todas aquelas previsões calculistas, prever tudo o que iria acontecer ao longo de um assalto tão complexo? Em algumas situações parece até meio forçado, porque quando acontece uma coisa que a gente acha que não estava no plano do professor, aí vem o próximo episódio e a gente percebe que tudo novamente fazia parte de todos os critérios adotados pelo professor. Existe um matemático chamado Simon Pierre Laplace. Ele viveu no século XVIII e XIX, era um francês, e ele estudou astronomia, física e matemática. Ele tem uma hipótese muito interessante para a gente tentar entender esse aspecto calculista do professor. Laplace pensava o seguinte, ele seguia uma vertente filosófica chamada determinismo, que era chamado na época pelos cientistas de demônio de Laplace. Isso significa o quê? A hipótese de Laplace era que se a gente conseguisse analisar todas as variáveis de um fenômeno, a gente ia conseguir prever como ele se comportaria no futuro. Por exemplo, se a gente está olhando um carro se movendo numa determinada rua, se a gente conseguir analisar todas as variáveis, em nível atômico, em nível de espaço, a gente conseguiria medir com precisão o que iria acontecer com aquele carro no futuro. Ou seja, o determinismo de Laplace nada mais é do que explicar todas as coisas que acontecem no dia a dia através de uma relação de causa e efeito. Essa hipótese foi chamada de demônio de Laplace porque ela não conseguia ser refutada pelos cientistas. E a gente não consegue refutar ela até hoje. Como a gente conseguiria analisar as infinitas variáveis para conseguir prever o futuro de um determinado fenômeno? Além disso, essa hipótese apresenta alguns problemas. Como é que a gente poderia, por exemplo, explicar o livre-arbítrio? A gente pode analisar as infinitas variáveis, mas em algumas situações as pessoas, como no caso da La Casa de Papel, agem sem nenhuma previsibilidade. Além disso, além de a gente não conseguir refutar, é claro que a gente não consegue refutar a hipótese de Laplace. Porém, a gente pode pensar também como é que a gente conseguiria processar todas essas informações. Então, será que o professor da La Casa de Papel tinha em mãos uma espécie de computador de Laplace que conseguia processar todas as informações ao mesmo tempo para conseguir planejar de forma tão precisa o assalto na Casa de Papel? A gente sabe hoje em dia que isso é impossível. Não existe nenhum computador que seja capaz atualmente de processar as infinitas variáveis que influenciam um determinado fenômeno. Então a gente não tem como explicar, a partir do demônio de Laplace, a partir da hipótese de Laplace de analisar todas as variáveis possíveis para prever um fenômeno. Com certeza essa não foi a estratégia adotada pelo professor. Existe ainda uma segunda situação. Existe uma vertente da área da física que é a teoria do tudo. A teoria do tudo influencia muito da física que a gente tem atualmente
E tem uma ideia que é bem simples. Como a gente poderia construir leis de formação, ou seja, equações, algumas estruturas matemáticas que conseguissem explicar o comportamento do universo em sua totalidade. Existem muitos físicos que já tentaram unir, por exemplo, a física quântica com a física clássica. No caso de Albert Einstein, por exemplo, e Stephen Hawking, que pensaram nessa teoria do tudo. Ou seja, como a gente poderia construir uma teoria que fosse capaz de explicar de forma simples todo o comportamento do universo. A gente sabe que isso ainda não foi possível, então em nosso momento histórico os físicos ainda não conseguiram construir essa teoria do tudo que fosse capaz de explicar o comportamento do universo, por exemplo. Talvez nas nossas futuras gerações a gente consiga sim unir e construir essa teoria do tudo que aí fosse capaz de explicar tudo o que acontece ao nosso redor. Então, tanto o demônio de Laplace, a teoria, a hipótese de Laplace, como a teoria do tudo, estão muito mais numa dimensão teórica e numa dimensão hipotética. Diante dessas duas vertentes, diante dessas duas ideias, então fica realmente difícil de explicar no seriado La Casa de Papel como o professor conseguia, a partir de uma estratégia de assalto, conseguir prever todo o comportamento do desenrolar da história. Claro que se trata de um seriado e de ficção científica, mas é interessante a gente conseguir fazer um paralelo entre aquilo que acontece no cinema, aquilo que acontece numa dimensão de ficção científica, num paralelo, o que se tem atualmente no campo da física e da matemática. Então realmente ficou difícil para o professor explicar como ele fazia tudo aquilo diante da hipótese de Laplace e também da teoria do tudo. Bom pessoal, então esse é o nosso vídeo de hoje. Falamos um pouquinho sobre a ideia La Casa de Papel, que é a ideia vinculada ao personagem professor, que é um grande estrategista e calculista. Espero então que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um gostei nesse vídeo que ajuda muito na divulgação desse projeto. Se você conhece algum amigo que gosta de matemática e quer ver a matemática de forma diferente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e acompanhar os vídeos que nós vamos postar semanalmente sobre assuntos relacionados à matemática. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos por aí. Valeu. Tchau.